Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos chegando para mais um Clube do Livro e hoje o tema é um tema que eu gosto muito e todos os dias eu acabo trabalhando com isso no consultório. Todos os dias vem alguém com raiva para cá. E a raiva é algo que, se nós não controlamos, nós matamos uma pessoa. É sério, 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 muito sério. Às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa do nada fez algo. E talvez esse do nada não é bem assim do nada, né? É uma somatização de coisas, muito sim, querendo dizer não. E aí a pessoa dá uma surtada. E a gente precisa entender os processos emocionais que acontecem dentro da gente. E para entender esses processos emocionais, a gente primeiro precisa entender que nós temos emoções. E emoções não são boas e nem ruins. As emoções são o GPS que vive dentro da gente, para que a gente possa se precaver ou caminhar com limite. Por exemplo, a raiva, ela diz que algo nosso foi desrespeitado. Porque eu fui desrespeitada, porque eu fui invadida, porque eu não fui inserida. E uma necessidade do ser humano é o pertencimento. Então a raiva, ela vem como defesa. Então ela é boa ou ela é ruim, Irlânia? Não, ela só é. Agora, o que eu faço com esta raiva, aí a gente tem que ver. Porque eu posso ser um boi estressado, sim, mas que fico ali no meu caminho, olho de cara feia e tá tudo bem. Mas eu posso ser um boi desgovernado, que passo por cima de qualquer pessoa sem lembrar que tem um limite entre mim e o outro. Então, a nossa meta hoje é vasculhar esses limites e pensar um pouquinho. E eu já quero que você vá me falando aí, você é uma pessoa raivosa, né? Igual aqueles cachorrinhos pequenininhos que tem, eu esqueci o nome deles, que eles, tipo assim, te morde mesmo. E aí, a gente às vezes está nessa situação. E eu já quero falar aqui um pouquinho sobre a linguagem da doença. A linguagem da doença é algo muito importante. Por que, Irlânia? Porque às vezes eu acho que tá tudo bem comigo, tá tudo em ordem. Porém, a minha pressão altera, eu tenho arritmia cardíaca, né? Coisas que o meu coração ele não aguenta o tanto que eu seguro a raiva. O meu estômago, com aquela gastrite crônica, ele não aguenta tanta raiva que eu guardo dentro de mim. Eu dei uma palestra no dia 19 e para professores, né? Para professores. E uma senhora falou assim, não, eu sou ótima, eu fiz uma atividade com eles, sou ótima, sou tranquila, não sou assim. Eu falei, a senhora tem problema de coração? Aí ela, sim, arritmia. Eu falei, você tem pressão alta? Tem. Falei, então você guarda raiva no seu coração, né? Você, pro mundo, você é ótima. Agora, dentro de você, seu corpo tá sinalizando que você precisa parar. E como eu gosto sempre de pensar, as nossas emoções é como se fosse o painel de controle do nosso carro. E aí ele tá piscando lá a gasolina e você fica assim, não, dá para caminhar, dá para ir mais 5 quilômetros. Aí você vai embora, aí você fica no caminho, você fica com raiva, você soca o volante, mas o tempo todo tava o painel lá gritando para você que a gasolina não tava boa, ok? Então a gente precisa se precaver, estar atento. Atento ao quê? A voz do nosso corpo. E antes de você falar mal da doença, fala mal da doença não, que a doença é sua amiga e é minha amiga também. Ela sinaliza que alguma coisa está errada. Então, é o mecanismo de defesa do nosso corpo falando assim, ei, olha pra mim,
Ei, resolve isso ou aquilo. Então a gente tem que começar a ser mais carinhosa e ouvir a voz do nosso corpo. Ok? Bora lá. O que há em mim que você odeia tanto? Perguntou o marido à esposa sóbria há 6 meses. Ela respondeu: tudo, com um olhar penetrante. E é interessante isso, né? Eu gosto desse diálogo aqui. O marido pergunta: o que você odeia em mim? E a esposa responde: tudo, com aquele olhar penetrante. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vânia. Deixa eu ver a galera aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Kátia. Boa noite, Helene. E Laika. Nossa. Fabiane. Ana. Bora lá, gente. Boa noite para todo mundo. E aí, o que faz com que eu fique com alguém que eu não admiro e não gosto nada nessa pessoa? Você já se perguntou sobre isso? Existem muitas pessoas que ficam num relacionamento quando você pergunta: você tá porque você ama? Não, não amo. Você tá porque você é apaixonada? Não, não sou apaixonada. Você tá porque ele é rico? Não, não, ele também não é rico. Falei, o sexo é bom? Também não é bom. Eu falei, meu, por que tá aí? Fazendo o quê da sua vida nesse lugar? Faz sentido? Se essa mulher diz que tudo em você eu odeio, por que ela tá nessa relação? Né? Bora lá. Durante muitos anos, eu raramente senti raiva. Eu chorava, sentia-me magoada, mas raiva não. Eu não. Até porque é isso, né? Você sente raiva, a pessoa fala assim: não, eu não sinto raiva, não. Eu sou uma pessoa boa. Como se a raiva tivesse no catálogo das pessoas ruins. Não, existe no catálogo. Meu catálogo tem a raiva. Ah, sabe? Alessandra, boa noite. O nosso livro é Codependência Nunca Mais, ok? Toda quarta-feira a gente vem aqui e faz o nosso clube do livro. E as lives estão disponíveis aqui, sempre com a foto, minha foto assim com ele, é o clube do livro. E também lá no YouTube, ok? Só que lá no YouTube fica mais ordenado e organizado. Tudo bem? Vamos lá. Depois de iniciar a minha recuperação da codependência, imaginei se algum dia iria deixar de sentir raiva. E tem uma coisa também, ó. A codependência faz com que a gente abra a mão da nossa vontade, do nosso querer em prol da vida do outro. E aí, quando não dá certo, a gente é tomado pela raiva. Ou, como nós já estudamos nesse livro, nos capítulos anteriores, a pessoa sente raiva porque não dá mais para permanecer naquela relação. Por que, Irlânia? Porque precisava da dança. Um que bebe, outro que grita, um que controla, um que vai atrás. Ok? E aí a dança acabou, o relacionamento não tinha mais por que continuar. Combinado assim? Vamos pensar nisso e você vai refletindo sobre a sua vida. Janete descreveu exatamente como eu era nesse trecho. Você se torna tensa e desconfiada. A raiva consome você, sem nenhuma válvula de escape. Qualquer pessoa que entre em sua casa pode sentir a vibração da raiva. Não há escapatória. Quem imaginaria que você se tornaria uma bruxa hipócrita? Outra coisa que acontece com a pessoa que ela tem muita raiva, é que ela se torna reclamona. E ela diz que os outros que reclamam. A pessoa tem tanta raiva que o tempo todo, quando ela abre a boca dela, ela tá destilando o fel que existe dentro dela. Só desgraça, só reclamação, só problema. E aí, ela não percebe que aquilo é uma raiva camuflada de sims que ela fala todos os dias, querendo dizer não. A gente precisa pensar nisso. Quantos sims você tem falado com vontade e desejo de dizer não?
Sentir raiva faz parte da vida de quase todo mundo. Crianças sentem raiva, adolescentes sentem raiva, adultos sentem raiva. Às vezes, a raiva ocupa uma pequena parte das nossas vidas e não representa qualquer problema em particular. Nós desabafamos e acabamos com ela. Continuamos nossa vida e o problema está resolvido. Mas tem pessoas que nutrem a raiva. Olha, eu atendo muito pai e mãe, né? Eu faço orientação para pais. E aí é interessante que às vezes a reclamação eu falei com ele, porque a gente ensina a dar limite, ensina como falar, né? Falei com ele, ele ficou de cara feia, ele não gostou. Falei, qual é o problema do seu filho ficar de cara feia? Quando eu e você não gostamos de algo, a gente fica rindo? Feliz da vida? Não gostei. Não, né? A gente não fica rindo quando a gente não gosta da coisa. E não tem nenhum problema do filho ficar de cara feia, ele vai lá pensar, vai organizar a mente, colocar a mente em ordem, refletir sobre o que foi dito e depois vai ficar tudo bem. Agora, você não pode fazer isso de propósito. Ir lá e ficar tocando no ponto fraco do sujeito para ele ficar com raiva de você. Isso não. Isso é um papel que não pertence ao pai e à mãe. Educar é diferente de criticar. Educar é muito diferente de ridicularizar, de expor. Ok? Então, assim, se você educou com limites claros, foi educado, não educou com raiva, xingando o outro, e o outro ficou de cara feia, tá tudo bem, vai passar. É só porque quando a gente recebe o não, a gente não gosta mesmo. E a criança e o adolescente da mesma forma. Ok? Pensa nisso, tá? Mas, normalmente, esse não é o caso dos codependentes. Principalmente se estiverem envolvidos com álcool, viciados em droga ou qualquer problema sério. A raiva pode ocupar grande parte da nossa vida. Pode tornar-se nossa vida. Olha isso. Existem pessoas que a raiva é quase que irmã gêmea, ó. É sangue circulando na veia, raiva. Só porque é vermelho. E aí a pessoa, ela é ligada no 360 com a raiva para matar todo mundo o tempo todo. E o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Sai de perto. Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente assiste. E isso é real. E às vezes, quando a gente lida muito tempo com pessoas raivosas, a gente se torna igual a elas. Quando a gente lida com pessoas muito tempo fofoqueiras, a gente se torna igual a elas. Quando a gente lida com gente reclamona, a gente se torna igual a elas. Então, cuidado. Se a pessoa é muito raivosa e você vê que é raiva pela raiva, fica perto não. Porque essa raiva pode te queimar, inclusive, tá? Porque raiva queima. Porque a pessoa fica tão furiosa que em qualquer momento ela pode fazer qualquer coisa e você ficar à deriva, né? Do seu navio aí. Pode se tornar sua vida. Cuidado para a raiva não ser sua vida, ok? O alcoólico fica louco. Nós ficamos loucos. As crianças ficam furiosas. E os cachorros também, tá? O tempo todo é assim. Ninguém parece jamais liberar suficientemente a raiva. Mesmo se não estamos gritando, mesmo se estamos tentando fugir, que a não sentimos, estamos loucos de raiva. Lançamos olhares e fazemos pequenos gestos que nos denunciam. Lembra que eu já falei aqui? 7% da minha comunicação é o que eu tô falando. E os 93% é o tom da minha voz, é o meu timbre, se eu tô gritando, como eu me expresso, como que eu tô vestida. Então, 93% da minha comunicação, que é a minha expressão, a minha forma, é muito mais importante do que eu estou falando. Ok? Por que, Irlânia? Porque se eu falo algo igual Chaves, sim, não, tô muito feliz com isso que você tá falando pra mim, muito feliz.
São coisas que eu tô falando com a boca, mas a minha expressão diz outra coisa totalmente diferente. E a gente precisa estar verdadeiramente conectado, nossa mente, nosso corpo, para que nós venhamos falar a verdade. Ah, verdade. E quando é verdade, o nosso corpo e a nossa boca falam do mesmo jeito. Então, nossa expressão passa confiança. Ok? Vamos lá. Ninguém parece... mesmo que não gritando. Lançamos olhares e fazemos pequenos gestos que nos denunciam. Porque o nosso corpo fala. A hostilidade está emboscado bem abaixo da superfície, esperando a oportunidade de aflorar. Freud vai dizer que a gente tem uma barreira de censura, que é como se o grande iceberg aqui em cima fosse o nosso consciente, aquilo que a gente sabe, consegue se conectar, e debaixo dessa linha aqui, o iceberg é tão grande que eu não tenho como ver, porém eu também não lembro daquilo. Então, quando eu fico com raiva, às vezes os meus monstrinhos que estão embaixo no iceberg, eles vão saindo assim, ó. E vai fazendo um estrago danado. E quando a pessoa tem um ataque de fúria, ela anulou, tentou, não resolveu, mas fingiu que estava tudo bem, tentou esquecer a história e chegou uma hora que a raiva tomou conta dela de maneira que ninguém conseguiu segurar essa pessoa. Você já se percebeu assim? Conta pra mim. Que quando você viu, já tinha falado, já tinha gritado, já tinha colocado pra fora. Será que você já fez isso um dia? Conta pra mim aí, né? Porque eu já fiz isso. E sabe o que é pior? A gente faz isso com quem mais amamos. Ou se não, com quem não tem nada a ver. Eu já vi gente surtando com caixa de supermercado. Já vi gente surtando aqui no Rio de Janeiro, é Ampla, né? Na empresa de energia. E a pessoa gritando horror e você olhar assim pra ela, sabe? Esse problema não é com essa pessoa. Mas como eu tô ali, tô com raiva mesmo, explodi em cima dessa pessoa. E ela que lute. Ok? Essa pessoa que lute. Só que isso é correto? Imagina, quando as pessoas vêm em cima de nós e colocam tudo em cima da gente, a gente não gosta. Por quê? Porque eu não tenho nada com aquilo. E nem você. Então, pensar nisso vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio melhor e maior, ok? Se a gente conseguir um lugar certo para extravasar a raiva, né? Eu já lembrei da música da Ivete Sangalo, extravasa. Isso aí, a gente precisa extravasar, colocar para fora esses monstros que vivem dentro da gente, ok? Eu costumo brincar assim, tem pessoas que são vulcão em erupção, assim, guardando energia. Quando aquilo abre, vai larva de fogo para tudo quanto é lado. E a gente assiste filmes que a cidade que está em volta do vulcão, ela morre. Por quê? Porque a larva vai queimando, vai destruindo, vai derretendo o carro, vai derretendo tudo, concreto. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão e não se tornar uma bomba relógio, que pode explodir a qualquer momento, tá? Às vezes, explode como uma bomba, mas sem convencer a ninguém. O alcoólico disse, como se atreve a ficar com raiva de mim? Eu sou o rei. Posso ficar com raiva de você, mas você não pode ficar com raiva de mim. Já lidou com gente assim? Eu já. Você tá nervosa? Aí eu perguntei pra pessoa, mas eu tenho que ficar calma sempre? Que horas que você vai me ajudar? Porque a gente convive aqui, né? Eu que tenho que ser a calma. Eu trabalhei numa empresa também que as meninas eram muito estressadas, mas muito estressadas. E aí tinha 32 donos da empresa. Então era muito cacique, né? Muito cacique pra pouco índio. E aí eles falavam, eles gritavam, eles brigavam, e eu ficava olhando assim, tipo, cara, isso não me pertence, isso não é comigo. E aí tinha colegas que não aguentavam, né? Então eles gritavam, elas gritavam de volta. Eles brigavam, elas brigavam de volta. Ok.
Aí um dia, aí minha chefe ficava mudando de lugar, né? Um dia vai pra cá, um dia vai pra lá, e outra brigava, eu ia pra cá, assim era. Aí ela falou, ai, obrigado, porque você é tão calma. Aí eu olhei pra ela e falei, até quando eu vou ser calma? Até quando? Porque assim, eu não tenho rotina, eu não tenho um setor. Porque as pessoas brigam com todo mundo, você não se posiciona, e eu fico indo cada dia num lugar, de manhã num lugar, de tarde no outro. Até quando eu vou ser calma? E isso, ai, Rani, você foi ruim? Não, eu coloquei limite. Limite, peraí. Você precisa conversar com seus funcionários para não ficarem gritando com os donos, né? Porque a gente tem que colocar isso para fora no lugar certo. Não é gritando com o dono da empresa, não é jogando troço em cima, né? Que a gente resolve as coisas. E aí, o alcoólico aqui, ele diz, eu posso sentir raiva. Eu que sou o alcoólico. Você cuida de mim, então você tem que estar sempre bem, né? Por isso que eu falo com as mães aqui, na orientação para os pais que eu faço, para o pai e para a mãe, que o filho, ele pode lidar com uma mãe que fica com raiva. Só que ele tem que lidar com uma mãe que não é raivosa o tempo todo, que em algum momento ela se equilibra, inclusive pede desculpa. Pede desculpa e fala, meu filho, eu errei. Vamos recomeçar essa relação? Eu tava com raiva naquele momento. Olhar nos olhos e agir com a verdade é o melhor combustível para um relacionamento. Vai ser perfeito o relacionamento? Quem é que disse que o relacionamento precisa ser perfeito? Só que tem que ter respeito. Relacionamento sem respeito não consegue sustentar o amor. Porque o respeito no casamento é muito mais importante do que o amor. E eu tô falando muito sério. Porque existem pessoas que se amam profundamente, mas que não se respeitam. E degrinem um ao outro, agridem um ao outro, xingam um ao outro, mas se amam. Então a gente precisa de respeito em qualquer relação. Uma relação com respeito, a gente consegue caminhar milhas junto, léguas junto. Ok? Vamos lá. Mais silenciosamente o codependente pensa. Talvez ele ou eu esteja certo. Como ousamos ficar com raiva de um alcoólico? Não pode ficar com raiva de um alcoólico? É uma pergunta, não pode? Deve haver algo de errado conosco para nos sentirmos assim. Abafamos mais um pouco nosso amor próprio, colocamos um pouco a culpa junto, mas a raiva ainda está lá. O problema não se resolve, a raiva não termina, inflamam e infeccionam. Olha isso. O Jung, ele vai dizer que a sombra não revelada vira destino. Quando eu tenho algo, né, que é a sombra, aquilo que eu não posso mostrar para os outros, que eu vou escondendo. Se eu não revelo isso, e às vezes eu não revelo para mim, tá? Eu não me permito me sentir daquela forma. E aí o meu destino é uma crise histérica, uma crise de pânico, uma crise que joga coisas nos outros, que xinga, ou que de repente é uma pessoa ótima, mas quando você pisa no pé dela, joga tudo na cara. Então a gente precisa começar a limpar o que há dentro de nós, para a gente viver em equilíbrio. O codependente pode descobrir que a culpa não é sua. O codependente pode até sentir mais raiva por ter acreditado por tanto tempo que era culpa dele. Olha isso. Mulheres que amam demais, mulheres esposas de alcoólico, drogadictos, mulheres que sofrem abuso e violência. Quando elas descobrem que não precisavam sentir aquilo tudo, viver aquilo tudo, elas são tomadas de uma raiva, um ódio, e ela quer matar o sujeito. E ouso dizer, se aparecer na frente dela, ela é capaz de matar. Por quê? Porque ela descobre que ela não precisava ter sustentado aquilo tudo, ela descobre que a culpa não era dela, e ela fala, por que que eu aceitei tudo isso? E aí ela quer enforcar o outro, né? Irlânia, você está dizendo que é certo ou errado? Eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que essas são as coisas que acontecem dentro de nós. E errado ou certo acontece. Agora, como nós vamos lidar com isso? Ok? Pode ser seguro pela primeira vez para a codependente sentir e expressar a raiva. Olha que coisa boa.
Uma vez, uma cliente minha falou assim, vivia um relacionamento abusivo, ele expunha ela, ele gritava com ela, ele jogava coisas assim, sabe? Ele já pegou a comida e falou, essa comida tá horrível, e jogou a comida longe. Ele tinha feito muitas coisas com ela e ela sustentava. Um dia ela surtou em casa, quebrou um monte de coisa e veio pra sessão com vergonha, que tinha que me contar. E aí eu fui e falei assim, então, mas qual é o problema? Depois de 24 anos, você aguentando calada, o que você mostrou é, eu não sou um robô. E como eu não sou um robô, eu mostrei as minhas expressões. Eu coloquei pra fora todo esse desrespeito que eu sofri durante esses 24 anos. E aí é interessante porque ele parou. Ele ficou com medo dela. Por que ele parou? Porque aquela pessoa que estava com ele 24 anos de casado e mais 5 anos juntos, nunca tinha vindo mostrar limite. Então, naquele momento, ela se sentiu tão desrespeitada que ela... E ele ficou assim, ó. Sabe? Assalto. Tô rendido. Desse jeito, ele ficou desesperado. Vamos lá. O codependente fica com a pior da droga, enquanto o dependente fica com o pior do prazer. Olha, eu não concordo. E tá tudo bem, tá? Porque a pessoa que ela busca o uso de álcool, a droga, ela tá atrás de uma sensação para preencher um vazio. O mesmo acontece com uma pessoa que é compulsiva em compra e com comida. Ela tá sentindo um vazio e ela quer sentir a sensação de um carboidrato entrando dentro dela. A sensação de uma compra que ela adquiriu. A sensação de um álcool para relaxar. A sensação de cheirar alguma coisa para se sentir potente, ok? A sensação de uma maconha para se sentir relaxado. A pessoa ela não encontrou formas de fazer se sentir bem sem esses componentes externos, ok? Então, assim, só que eu atendo muita mulher vítima de violência doméstica. E eu sempre falo, se ele tem um vazio e ele preenche com álcool, droga, compra, jogo, qualquer coisa, ele trate com psiquiatra e psicólogo. Não é você que é terapeuta dele. Naquele livro Mulheres que Amam Demais, que a gente já fez o estudo desse livro, tem um capítulo desse, que ela achava que ela era psicanalista dele. E não é. Não é. Você é uma pessoa no relacionamento. Eu sou casada. Eu sou psicanalista do meu esposo, psicóloga dele, eu não tenho nada com isso. E quando ele começa, eu falo assim, ó, você tá bem? Você vai procurar ajuda terapêutica? Porque eu não dou conta disso, não. Por que eu não dou conta? Porque não é responsabilidade minha. Eu ouvi isso, educa ele, porque ele é muito mal criado. A senhora tá querendo que eu eduque alguém que você não educou? Falei, eu não tenho nada com isso. Se a senhora quiser, ele tá aí ainda, você pode conversar com ele. E fala pra ele ser educado, né? Eu não tenho responsabilidade pelo filho dos outros. Ok? Então, assim, e eu deixo isso muito claro e eu saio de perto. Por que, Irlânia? Porque não é meu filho. Não é meu filho. Não é. E eu não pego essa missão. No meu casamento, veio uma pessoa e falou, parabéns, cuida dele, tá? Aí veio outra, parabéns, cuida dele, tá? Parabéns, cuida dele, tá? Todo mundo vinha, cuida dele, tá? E pra mim tava tudo bem. Quando a minha mãe me abraçou e falou, cuida dele, tá? Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, mas quem vai cuidar de mim? Porque assim, se eu tenho que cuidar dele, eu tô casando com o marido ou com o filho. Eu não quero cuidar de ninguém, não. Cuidar no sentido de dar conta, de educar, de criar igual um bebê? Não. A gente tá aqui pau pra toda obra, mas cuidar de pegar o bebezinho e ficar aqui, ó, cuida dele, tá? Não. Eu não casei. Casamento é coisa pra adulto. Criança não casa. Ok? Então a gente precisa se colocar no nosso lugar correto.
Codependente e outras pessoas geralmente acreditam nos seguintes mitos sobre a raiva. Vamos pensar nos mitos sobre a raiva, tá? Não se deve sentir raiva. Aonde está escrito isso? Cadê a plaquinha, né? Que você chega no lugar, não fume. No hospital, fala baixo, né? Enfim, silêncio. Onde está escrito que não sente raiva? Raiva é uma emoção básica. E é uma defesa, é um GPS do nosso corpo. Pra gente, colocar limites e ter limite, ok? Raiva é perda de tempo e energia. Não é. Talvez a raiva, quando ela é colocada no lugar certo, ela vai fazer com que você saia desse buraco que você se encontra. Você vai estar tão indignado com essa vida de posse, de controle, de que você vai usar essa raiva para produzir algo para te livrar desse mal. Aí, se você fica lá, céus, vida, azar, eu tô com raiva, aí xinga o outro, joga coisa no outro, fica aquela relação destrutiva que um xinga o outro, isso não serve pra nada. Agora, quando você pega a raiva e usa como combustível, nossa, você vai longe. A indignação sobre um tema que te viola pode fazer a sua vida mudar. Porque se você tiver com a rede, água de coco, camarão fritinho, você vai ficar ali, e não é obrigada a sair desse lugar e construir nada, vai ficar lá, no conforto. Agora, quando a vida te coloca um desafio, qual é a resposta que você dá para ela? A gente precisa pensar nisso. Pessoas boas e decentes não sentem raiva, já é. Sente raiva, sim. Eu sou uma pessoa maravilhosa, que eu sei, eu gosto de mim, mas eu sinto raiva. Hoje, bem menos. E isso é muito interessante. O poder do autoconhecimento na vida do sujeito é uma coisa que é inacreditável, parece mágica. Quando eu olho para a pessoa, eu já falo, primeiro eu penso assim, cara, isso não é meu. E depois eu penso assim, cara, ela deve estar sofrendo, né? E ela tá mostrando essa ira toda para mostrar força. Mas eu vou ficar aqui. Não vou me contaminar com isso não. Tá tudo bem. Entende? E aí, não deveríamos sentir raiva quando a sentimos. Quando você sentiu raiva, é porque algo te violou. Algo te afrontou. Muitas pessoas sentem raiva quando não são incluídas, porque uma necessidade do ser humano é pertencimento. Você chegou num lugar, tinha 5 pessoas, quando você chegou, as pessoas saíram, você não vai ficar com raiva? Vai ficar com raiva. Ou você arruma pessoas que te acolham e te recebem, ou você vai ficar ruminando mal para aquelas pessoas que não te incluíram na rodinha, ok? Perdemos o controle e ficaremos loucos se sentimos raiva. Às vezes não. Se você se conhece, você sabe o que pode dissolver a sua raiva. O que pode te fazer bem para você dissipar aquilo. Aonde você pode ir. Quem você pode ligar que vai te trazer uma paz. As pessoas irão embora se eu ficar com raiva delas. Será? As pessoas te deixam com raiva e você não vai embora. Será que se você deixar as pessoas com raiva, elas vão embora? Não é? Tem um monte de gente que deixa a gente com raiva. E a gente fica? Por que na sua vez as pessoas não vão ficar? As pessoas nunca deveriam sentir raiva de nós. Por quê? Por que ninguém deveria sentir raiva de você? Principalmente quando a gente cria expectativa pelo outro. O outro não nos prometeu nada, o outro não disse que ia fazer nada, mas a gente na nossa mente criou que aquela pessoa ia fazer tal coisa, ia responder de tal forma, ia ser daquele jeito e não é. Aí você é tomado por uma raiva, mas a raiva não é da pessoa. A raiva é das suas expectativas e você pega essa raiva e lança sobre a pessoa. Sentir raiva de nós é porque devemos ter feito algo errado. Não sei. Você sente raiva de você? E será que sentem raiva porque você fez algo errado? Ou você sente raiva de você porque você fez algo errado? Lembra das expectativas? Aqui cabe muito bem. Da mesma maneira que a gente põe expectativa nos outros, alguém põe expectativa em nós.
E às vezes a gente também põe expectativas em nós. E aí, no processo terapêutico, a gente faz uma ferramenta que é essa meta sua é possível? Você tem condição? Em quanto tempo você chega lá? E a gente vai fazendo um alinhamento para você não se frustrar com aquilo que você quer conquistar. E isso é mais um processo de autoconhecimento, porque às vezes a gente faz metas exorbitantes assim e não vão acontecer. E aí você fica com raiva? Fica, porque você colocou uma meta muito grande e talvez essa meta que você colocou para você foi se comparando com alguém. Porque você viu aquela pessoa fazer. Entende? Eu faço CrossFit. E no CrossFit a gente tem um aplicativo que a gente vai lá e atualiza todos os dias quando a gente bate PR, né? Quer dizer, a gente aumentou o peso, a gente bate PR. E aí tem gente que aumenta todo dia que vai, aumenta, né? Enfim, eu tô de boa. E eu falo assim, amanhã eu volto. Ah, mas fulana já aumentou, deixa a fulana tá feliz. E olha pra mim como eu tô feliz também, já. Não me compara com os outros, não. Entende? Porque se você quer ser infeliz, a receita infalível é se compare. Se compare. Sempre vai existir alguém mais inteligente, mais rico, mais bonito, mais magro. Se compare. Agora, se você quer ser feliz, você quer ser infeliz, você se compare. Se você quer ser feliz, escreva a sua história. Comemore quando o outro tiver uma conquista. E siga em frente a sua jornada. Não se distraia, ok? Se alguém ficar com raiva de nós, é porque fizemos sentir-se assim. Somos responsáveis por corrigir esses sentimentos. Não, ele ficou com raiva porque ele ficou com raiva, eu não tenho nada com isso. E aí, uma vez eu ouvi assim, quando você fala isso, eu fico com ódio de você. Mas depois eu penso, e aí eu paro de sentir raiva de você. Na verdade, a pessoa não sente raiva de mim. A pessoa sente raiva do que ela faz e que a verdade foi colocada na frente dela. E eu olho assim, tá tudo bem. Ok? E uma fala, né? Porque às vezes eu repito muitas coisas e eu não me escuto. Quem me escuta são vocês, meus clientes. Então, assim, o pessoal fala que eu falo muito, tá? E tá tudo bem. Sentiu raiva, e tá tudo bem. E às vezes com o cliente aqui, eu vi que você ficou com raiva. Porque eu trabalho com linguagem não verbal, microexpressões e linguagem do corpo. Eu senti que você ficou com raiva. Por quê? Aí a pessoa vai e coloca. E olha pra mim assim, mas tá tudo bem você sentir raiva. Quando a gente é confrontado, quando alguém diz não pra gente, a gente sente raiva. E tá tudo bem. Você não é ruim, não é bom, você só é a pessoa. Se sentimos raiva é porque não, já fui. Não, é porque alguém nos fez sentir assim. E essa pessoa é responsável por corrigir nossos sentimentos. Mentira. Principalmente que a gente tem uma coisinha chamada em nós de contra-transferência. Às vezes a gente projeta no outro algo. Ou minha mãe falava assim, gritava assim, agia assim, repreendia assim. E aí quando eu lido com a pessoa tem algo parecido com a minha mãe, eu quero matar a pessoa. E eu não consigo ligar que é raiva da minha mãe, não é da pessoa. A pessoa me fez sentir assim, não. Você que dentro do seu inconsciente lembrou de algo da sua vida que te afetava. E agora você quer matar o outro. Porque sua mãe você não podia matar, né? Mas o outro. Entende isso? Quando a gente começa a entender isso, a vida se torna mais leve. Se sentimos raiva de alguém, o relacionamento está terminando e essa pessoa deve ir embora. Não. Não. Você pode conviver com uma pessoa durante 60 anos. Você vai ter dias de amor, dia de luto, dia de glória, né? Tem essa música? Vai ter dia que você vai amar, vai ter dia que você não vai amar. E tá tudo bem. E quando você não amar, que você tiver raiva, sai de perto. Não fica lá tentando convencer, dizer que o seu ponto de vista é o certo. Não faça isso. Mete o pé. Se sentimos raiva de alguém, devemos punir essa pessoa por nos fazer sentir raiva. Não. A raiva é sua
e a pessoa não tem que ser punida pela sua raiva. Ok? Você precisa lidar com ela. Se sentimos raiva de alguém, essa pessoa tem de mudar o que está fazendo para que eu não tenha mais raiva. Olha, às vezes a gente lida com uma pessoa, a gente reclama do posicionamento, aquela pessoa muda. Aí a gente começa a reclamar de outra coisa. Entende? Então, assim, às vezes não é sobre a pessoa. Às vezes é sobre nós. E às vezes tem pessoas que são mais enraivecidas, ela fica procurando um negócio para botar um defeito. Pra ela sentir raiva, porque pra ela se relacionar é esse mix de raiva, amor, ódio, assim. Entende? Ai, se estamos com raiva, temos de bater em alguém ou quebrar algo. Quem falou isso? Eu já falei pra uma cliente aqui. Menina, sua mãe tem que ter um marceneiro na sua casa. Porque tudo ela ficar com raiva, bater a porta. Eu falei, mas gente, quebrou a porta várias vezes. Falei, não é assim que funciona a vida. Existem outras formas de demonstrar raiva. Inclusive falar sobre ela. Então, assim, o que acontecia com ela? Discordava dela, ela pegava a porta e BUM! Aí quebrava a porta, né? De tanto bater, você quebra. Aí, mas a mãe dela sempre consertava a porta. E eu falei, deixa sem porta. Deixa sem porta. Quebrou a porta? Fica sem porta. E aí ela, que agora não tem porta? Pra você não quebrar mais. Você quebra todos. Entende? Deixa sem porta. E aí vai conversando, vai ajustando. Se o comportamento melhorar, a gente vai. Mas não adianta você ficar trocando porta pro outro só quebrar a porta. Entende? Isso faz parte do limite. E amor sem limite não é amor, ok? Se estamos com raiva de alguém, isso significa que não amamos mais essa pessoa. Gente, isso aqui já estava aqui, não estava? Temos... Se sentimos raiva de alguém, o relacionamento está terminando e essa pessoa deve ir embora. É parecido, mas não é igual, né? Enfim. Se tiver raiva de nós, isso significa que essa pessoa não nos ama mais. Ó, de mim, as pessoas ficam com raiva sempre. Principalmente porque, assim, a pessoa tá falando lá, reclamando, né? Tô falando de pessoas do meu convívio, tá? Ah, porque eu não gosto desse durex, porque eu não gosto desse durex, assim, não gosto desse durex. Eu fico quieta. Você não vai falar, não, eu tô dizendo que eu não gosto do durex. Eu falei, o que você quer que eu faça? Você quer que eu arrume outro durex? Não, eu tô compartilhando com você que eu não gosto do durex. Então, mas o que você quer de mim? Ah, eu queria que você comentasse. Eu falei, pra mim esse durex tá bom. Não tem problema nenhum. E a pessoa não gosta, porque você tem que falar que realmente também não gosta do durex, que foi colar a mão e de repente colou, tirou um pedaço da pele. Não, vai ficar com raiva, porque eu não vou ficar remoendo o negócio. Quem convive comigo sabe que eu não sento pra ficar reclamando da vida. Não fico. Vou caminhar, vou pedalar, eu vou ouvir um filme, eu vou cantar uma música, mas sentar pra reclamar da vida não é comigo. A gente vai encontrar uma solução para resolver a vida. Ok? A raiva é um sentimento pecaminoso. Não é pecaminoso, é mentira. Não tem nenhum lugar escrito isso. E a gente precisa sentir a raiva como uma emoção básica. Lembra que eu falei? A raiva pode me parar, a raiva pode ser o combustível que eu preciso para mudar de lugar. Então não é pecado sentir raiva, ok? Só é correto sentir raiva quando podemos justificar os nossos sentimentos. Você tá com raiva, você ainda vai justificar. Sabe quando você tá chorando? Que a pessoa fica, por que tá chorando? Por que tá chorando? Por que tá chorando? Fui eu. Aí você não consegue parar de chorar. E você também não consegue explicar por que tá chorando. E a pessoa tá chorando, meu Deus, fazer alguma coisa. É isso, não precisa. Não precisa justificar a raiva. Sinta a sua raiva e bota a sua cabeça no lugar. Não fique justificando pra ninguém. Tanto nós como os nossos parceiros reagimos à raiva. É uma emoção provocante, pode ser contagiosa. E muitos de nós temos muita raiva para reagir. Temos muita raiva que acompanham a tristeza. E olha, pensa nisso. Às vezes a gente tá com raiva, a gente compra uma bolsa. A gente tá com raiva, a gente come um chocolate. A gente tá com raiva,
A gente sai pra, sei lá, comprar um sapato. Mas a gente não resolve. A gente fica tamponando a raiva com objetos. Então, resolver a questão. Ai, mas eu não quero me indispor. Mas você pode se indispor com você, é isso? Você não quer se indispor por outro, você não vai botar limite na relação. E eu perguntei isso a uma cliente essa semana. Para você se posicionar é brigar? Porque ela falou, mas eu não quero ter problema, não quero entrar em problema. Mas para você se posicionar e entrar em problema? Porque você não tá brigando com ninguém, você não tá xingando ninguém, você só tá se posicionando. E isso não é bom pra mim. Eu não quero que fale comigo desse jeito. Não vai fazer isso comigo. Se posiciona. Fala o que tem que ser falado. Ninguém vai vir falar pra você. É você que tem que falar. E aí, temos aqui vem o estágio da perseguição de resgatar ou tomar conta. Muitos de nós estamos presos numa ponta daquele triângulo. Eu sempre falo do triângulo dramático. Vítima, culpado e salvador. E às vezes a gente está nesse triângulo. Eu sou a vítima, eu sou o culpado ou eu sou o salvador. E aí, se eu sou o salvador, eu vou sentir raiva do culpado. Se eu sou a vítima, eu vou sentir raiva do culpado. E se o salvador não me der tudo que eu quiser como vítima, eu fico com raiva dele também. E ele passa a ser meu perseguidor e passa a ser culpado também. Então, cuidado com as vítimas e cuidado com o triângulo dramático, porque ele nos leva para um buraco. Hoje eu ouvi de uma cliente, eu já desci além do fundo do poço. E é muito isso, quando a gente está no triângulo dramático, a gente desce muito além do fundo do poço. Muitos de nós estamos presos numa ponta de triângulo. Temos sentimentos irracionais de raiva que podem ser injustificados e causados por pensamentos desastrosos. Os deveria, horríveis, nunca, sempre. Muito dos sentimentos de raiva que nós temos e explosões são construídas aqui, aqui. Ok? Por quê, Irlane? Porque eu penso e penso mal pensado. Eu penso que vai dar ruim, eu penso que meu esposo demorou para chegar, ele deve estar me traindo, deve estar com alguém, deve estar assim. Como que ele vai chegar e eu vou recebê-lo? Vou receber bem, tranquilo? Não. Mas se eu tiver com o pensamento, caramba, será que ele sofreu um acidente? Ele não costuma atrasar. Ai, meu Deus do céu, o que houve com ele? Ligo, não atende. Ai, tá chovendo, será que é a internet? Né? Fico me questionando, perguntando. Quando esse homem chega dentro de casa, eu abraço ele. Ai, que bom, que notícia boa que você chegou aqui. Então, se meus pensamentos é de preocupação, de cuidado, quando a pessoa entrar, eu vou acolher e abraçar. Mas se o meu pensamento é de tá com alguém, deve estar mentindo pra mim, vai chegar e eu já vou estar com todas as pedras na mão pra tacar em cima do sujeito. Isso também é com filho. Quando uma mãe pensa, né? E eu já ouvi muito, né? Na questão da orientação pros pais aqui. Porque ele faz de propósito contra mim. Eu falei, não, uma criança de 6 anos não tá fazendo de propósito contra você. Não é sobre isso. Uma criança de 6 anos está experimentando a vida. E muitas vezes tentando te vencer pelo cansaço. Mas não tá contra você. Ok? Se a gente lida com o nosso filho como se ele fosse um rival, no qual eu tô num ringue, ele tá de um lado e eu tô do outro, e a gente tá se destruindo, como vai ser esse relacionamento? Agora, se eu penso que o meu filho, como diz o ECA, é uma pessoa em desenvolvimento e a gente tá construindo, educando, e aí é mais um processo que eu tenho que despender tempo, conversa, diálogo, para contribuir na educação desse sujeito. E a raiva não é o melhor mecanismo para educar alguém. Temos raiva que encobre a dor e o medo. Sentimentos de tristeza e medo se transformam em raiva. E muitos de nós temos muito medo e tristeza, logo demonstramos muita raiva, porque não consegue chorar. Eu vou chorar demonstrando fraqueza. Eu falei, mas pode quebrar a porta, xingar o outro, não tá demonstrando nada não, né? E eu costumo dizer que a raiva em manifestação de grito, ela é uma pessoa fraquinha assim, querendo mostrar que é grande, que é forte, que
É tudo mentira. Quando a pessoa começa a gritar, ei, tá gritando por quê? Ah, mas tá gritando por quê? Vamos conversar sobre isso. Fala comigo, eu entendo sem você gritar. E a gente pode resolver. Não precisa gritar. Porque o grito é a arma do fraco. Anota isso aí. O grito é a arma do fraco. A acusação também. Às vezes você fala assim, não gosto desse durex. Ah, também, mas você também reclama de tudo, que não sei o quê. Aí você fica assim, meu, só falei que eu não gosto do durex. Ah, mas você também, você que gastou esse durex, gastou outro, agora tem que usar esse. Sabe, tem gente que é assim, que você fala, ai, a água tá... A água tá quente, né? Ah, porque você não bota nada na geladeira. Tem um negócio de devolução. Sabe? Como se realmente a gente estivesse no ringue. A culpa, tanto merecida quanto a não merecida, facilmente se converte em raiva. Culpa. Eu deveria ter feito. Eu deveria ter dado conta. Eu deveria ter estado naquele lugar. Eu deveria ter protegido aquela pessoa. Eu deveria, através do meu amor, eu deveria... E aí você fica com culpa, porque você nunca é o suficiente. Os codependentes sentem um bocado de culpa. E, acredito ou não, os alcoólicos também. Só que eles são mais propensos a convertê-la em raiva. E reagimos à raiva, ficamos com raiva porque a outra pessoa sente raiva. Então, ela fica com mais raiva ainda. E nós ficamos com mais raiva ainda. Porque ela ficou com mais raiva. E logo, todo mundo está com raiva. E ninguém sabe por quê. Mas estamos todos com raiva e sentimos culpa por isso. E é exatamente isso. Já brigou e de repente você falou assim, por que a gente está brigando, né? A raiva é um efeito profundo do alcoolismo. E também um efeito de muitos outros distúrbios compulsivos. Jogo, droga, compra, comida, ok? Muitos outros compulsivos. Ou problemas que codependente vive. Lembrando que a codependência também é uma compulsão. As pessoas que sofrem codependência, elas são viciadas em quê? No cuidado. Não dá conta. Não resolver. Não confie em pessoas que nunca ficam com raiva. Não confia. As pessoas ou ficam com raiva ou se sente vingativas. E a pessoa que não demonstra raiva tá sempre bem. O Buda, o ser iluminado, tá sempre meditando. Ela pode cometer um delito quando ela chegar no topo. Lidemos com nossos sentimentos. Como lidamos com a emoção tão potente quanto a raiva? Como deixamos de senti-la? Como isso acontece? Por onde ela vai? Com quem podemos conversar? Quem poderia desejar ouvi-las? Sim, temos o direito de ficar com raiva de uma pessoa doente. Nós não criamos o problema, embora o sentimento ideal seja a compaixão. Provavelmente não sentiremos isso até lidarmos com a nossa raiva. E a raiva, ela está muito ligada também ao controle e à negação. Eu quero controlar você, você não fez o que eu mandei, o que eu queria controlar, logo eu sinto raiva de você. Ok? Vamos lá, vamos lidar com a raiva e vamos procurar ajustar dentro de nós as possibilidades de uma vida que flua. Em psicologia positiva a gente fala florescimento. Por quê? Porque quando a gente fica com raiva e ressentindo aquilo, a gente fica travado. Entende? Agora quando a gente se abre para o novo, se abre para a vida, se abre para as novas possibilidades, a gente consegue arrumar melhor a nossa casa. E o nosso corpo é a nossa casa. A nossa mente é a nossa casa. E a gente precisa arrumar isso para encontrar equilíbrio. Elimine qualquer mito que tenha aceitado sobre raiva. Dê a si mesmo permissão para sentir raiva quando precisar. Dê às outras pessoas permissão para sentir raiva. E você não precisa ficar perto, ok? Porque se você é uma pessoa do controle, você vai querer ficar perto controlando. Deixa a pessoa sentir raiva e sai do ambiente.
Se não aguenta ver, sai de perto. Ok? Sinta a emoção. Sinta a emoção. A emoção é uma raiva, uma emoção básica. Quer dizer, raiva é uma emoção e essa emoção é uma emoção básica, ok? Todos nós temos raiva, tristeza, nojo, alegria e medo. 5 emoções básicas, tá? Mesmo que seja raiva, ela é somente uma energia emocional. Olha como a gente simplifica. É raiva. Entende? Eu gosto muito da Rosana Alves, ela é uma neurocientista, né? Pós-doc 3 vezes. Ela é considerada a terceira melhor neurocientista do mundo. E olha o que ela fala. Para mim, lidar com a neurociência é como ir no banheiro e fazer xixi. As pessoas falam, nossa, é difícil ela. Para mim não é, porque eu faço todo dia, toda hora. Então, assim, quando eu sinto raiva e eu falo, caramba, o que aconteceu? Por que eu tô assim? Por que palpitou meu coração? Por que eu quero matar esse sujeito? O que tá acontecendo comigo? Eu acolhi, eu me perguntei o que tá acontecendo e eu aceitei. Peraí, preciso sair de perto para colocar minha mente no lugar. E aí, nessa pesquisa interna, você vai vendo o que aconteceu, o que foi errado, o que disparou em você para você devolver com raiva isso para a pessoa. Reconhecer os pensamentos que acompanham os sentimentos. De preferência, diga esses pensamentos em voz alta. Geralmente a gente não quer falar, né? A gente não quer falar. Antigamente, a pessoa falava aquela doença, quando se tratava de câncer, né? Mês passado foi o mês do câncer de mama, esse mês é o mês do câncer de próstata, né? E aí a gente não falava aquela doença, ok? E aí às vezes a gente não fala sobre sentimento, sentir raiva, sentir ódio, queria matar. E é interessante porque apenas 2 anos que eu tive coragem de declarar isso. Eu nunca falei que eu tava com raiva de ninguém, eu fui criada para não sentir raiva também. Pra ser uma pessoa gentil, generosa. E a pessoa abusou tanto. E abusar mesmo, de passar por cima, assim. Porque tem gente que você tem que sair de perto, porque ela vai passar por cima de você, igual um trator 1000 vezes, e ela não vai estar nem aí pra você. Ela vai querer o benefício dela. E pra você não viver essa dor, você precisa sair de perto dela, ok? Que eu falei, eu tive a verbalizar isso, eu senti raiva, eu queria matar essa pessoa. E de verdade, naquele momento era o meu sentimento. E eu decidi sair de perto. Entende? E você pode sair de perto de pessoas que... Porque assim, a pessoa é responsável pela sua raiva? Não. Mas se a pessoa, ela vem aqui, eu tô conversando com você, eu pego um copo de água e jogo na tua cara. Eu desrespeitei você. Aí amanhã eu pego um copo de água e jogo na sua cara. Aí depois eu pego um jogo... Peraí, o que tá havendo aqui? Eu não te respeito, eu tô te molhando todo dia. O que é? Entende? Então você não é obrigada a conviver com alguém que fica jogando coisas em cima de você, te ofendendo, te xingando, jogando água em você. Ok? Eu dei esse exemplo para você entender que existem pessoas que são abusivas mesmo. E elas não vão mudar. E se você falar não pro abuso dela, ela vai arrumar outra pessoa para abusar. Porque ela não tá preocupada com você e com a relação que você construiu. Ela tá preocupada em ter alguém que ela possa manipular. E se pra você não serve mais ser manipulado, deixa aí. Deixa aí. Minha filha faz isso o tempo todo. Não tenho como me livrar dela. Enfim, você realmente não tem como se livrar dela, mas você pode dar um espaço nessa relação. E também entender quantos anos tem minha filha. Quantos anos ela tem? Até quando eu preciso ser refém dela? Porque tem mães que fazem os filhos reféns. Mas tem filhos que fazem os pais reféns. E aí, olhando para isso, qual a idade? O ECA vai dizer que a criança e o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Então, de 0 a 18 anos, eu tenho que cuidar da comida na boca, eu tenho que proteger, eu tenho que tenho que fazer tudo. Passou disso, você pode contribuir, você pode ajudar, mas você não é obrigado. Não é obrigado. 22 anos? Não é obrigado. E eu aqui
Eu atendo adolescente. Quando tem 13 anos, 12 anos, começa a gritar, começa a bater porta, começa a dizer... Fala assim, mas gente, já dá pra trabalhar e pagar umas continhas, hein? Porque tá tão forte. Tá fazendo isso tudo mesmo. Entende? Porque senão a gente é abusado o tempo todo. E olha só. Tá, gente, vamos lá. Minha filha tem 21 anos e ainda tá grávida. Isso é algo que eu gosto muito de falar, tá? Eu sou casada há 12 anos. Eu não tenho filhos. Uma decisão pessoal e ok. Só que eu encontro muitas mães que têm filhos da minha idade ou mais velhos do que eu, que tratam como se fosse o bebezinho da mamãe. Ok? Vou dar um exemplo. Uma amiga de 42 anos. Eu tenho 36, ela tem 42, mora com a mãe. A mãe pega o prato e traz a comida pra ela no prato. Aí ela olha, mas vai comer isso? Eu não quero comer isso não. Faz outra coisa pra mim. E a mãe vai lá e faz. E eu fico olhando assim, ó. Que moral. 42 anos. Não quero comer isso. Entende? Quem deu essa liberdade pra sujeita dizer que não quer comer, que não vai comer isso? A mãe. E elas estão dançando lá na frequência, ó. Ok? E aí, eu falei pra ela, cara, eu tenho um casal de amigos que eles têm 3 filhos. Uma tem 40, uma tem 37, mais velha do que eu, e o outro tem 35. Cada um toma um leitinho. Um toma com Toddy, o outro toma com Nesquik e o outro toma com Nescau, porque não gostam da mesma coisa. E aí eles chegam e falam, pai, você não comprou meu Nescau? Ô pai, não sei o quê. E eu fico olhando assim. Aí eu falo, gente, mas por que cada um? Todo mundo trabalha porque cada um traz o seu. Ah, mas são nossos filhos, né? Então eu observo. Observo por quê? Porque se eu já sou adulta, eu já volto, eu vou presa, engravido, eu tenho que tomar conta da minha vida. Eu preciso tomar conta da minha vida, ser responsável. Não é só responsável pela pirraça que eu faço, pelos maus tratos que eu dou, não. É ser responsável pela minha vida. Porque se eu sou forte pra fazer pirraça, pra gritar, pra humilhar, eu tenho que ser forte pra assumir a responsabilidade. Liberdade com responsabilidade, caminha juntinho assim. Ok? Vamos lá, reconhecer os pensamentos que acompanham os sentimentos, né? Se você fica falando pra você, você não presta, você não é, você você não pode, você... Como que você vai se sentir? Você vai se sentir com sentimento de escassez, de fracasso, e vai sentir raiva disso, ok? Examinar os pensamentos que acompanham os sentimentos, analisando-se com isenção. Veja se há algum defeito nos pensamentos. Ó, só observa. Meus pensamentos me fortalecem, me punem, não faz nada em casa e ainda foi mandado embora do trabalho. Ó, uma cliente minha falou assim, porque filha tem 25 anos. Se minha filha engravidar, eu vou ter que cuidar. Por quê? Aonde tá escrito isso? Aonde? Com quantos anos você foi mãe? Com 23. Você deu pra alguém cuidar? Não. Olha então. Por que sua filha você que vai cuidar? Verdades que são mentiras que a gente conta pra gente que se tornam verdade. Mentira, 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 mentira. Falou tanto que é real. Não tem que, não tem que, não tem que. Não tem que nada. Tem que cada um tomar as rédeas da sua vida e escrever a sua história. Ok? Aprendemos muito sobre nós mesmos e sobre o nosso ambiente. Os alcoólicos em recuperação geralmente desenvolvem padrões repetitivos de pensamento que podem indicar o desejo de começar a beber de novo, ok? Até porque a bebida traz um prazer. Ela mexe no nosso cerebelo e ela tira a atenção. Então a pessoa fica relaxada. Então a pessoa bebe mais porque ela quer sentir isso, mas ela precisa se curar. Porque ela se machuca, ela cai, às vezes ela chega em casa e ela grita, ela bate, ela gride.
Tomar uma decisão responsável sobre o que devemos fazer e se é que devemos fazer. Descubra o que a raiva não está dizendo. O que a raiva nos está dizendo. Está nos indicando um problema dentro de nós ou em nosso ambiente que precisa de atenção. Às vezes, enquanto estamos pedindo a Deus para nos ajudar a parar de sentir raiva, Ele está tentando nos dizer algo. Precisamos mudar, precisamos de alguma coisa de alguém. Muita raiva vem da necessidade não satisfeita, ok? Eu sinto raiva quando as minhas necessidades não são satisfeitas. Não deixar que a raiva nos controle, ok? Eu sinto a raiva. O que eu vou fazer com ela? Geralmente eu faço o que eu aprendi lá atrás, na infância. Então, se eu fazer pirraça, eu vou fazer pirraça. Se eu fecho a cara e fico de cara feia, eu vou ficar de cara feia. Se eu xingo, eu vou xingar. Se a pessoa fala e eu saio falando, é porque eu fazia isso lá atrás. Só que agora, como adulto, a gente pode decidir o que eu vou fazer com essa bendita dessa raiva. Vou continuar tendo comportamentos infantis ou vou assumir as rédeas da minha vida? Discutir a raiva aberta e honestamente quando for apropriado. A gente pode falar sobre a raiva. E com filho, família, a gente pode falar sobre ela. Eu indiquei para uma família que eu atendo aquele filme A Cabana. Eles viram juntos e depois falaram sobre coisas que eles viram ali, né? Sobre julgamento, sobre a raiva, sobre perdão. E aí eles conversaram sobre isso e trouxeram possibilidades para terapia e eu fui pontuando e ajudando eles a organizar melhor isso. Mas talvez um filme família faça com que a gente converse e arrume algumas coisas. Inclusive falar da raiva do personagem, da tristeza do personagem. Ser responsável por sua raiva é sua. E se aquela pessoa que passa por cima de você, igual um trator, todo dia te dando raiva, você é responsável por sair do chão que ela passa o trator. Ok? Você não tem que ficar lá como chão de ninguém. Ok? Conversar com as pessoas em quem confie, falando sobre a raiva e ser ouvido, realmente ajuda a aliviar. Ajuda quando a gente coloca pra fora, a gente dissolve os sentimentos em palavras. A gente coloca pra fora e vai falando. Ok? Assim Freud criou a psicanálise. Associação livre. Fala sobre isso. Queimar a energia da raiva. Limpar a cozinha, jogar a bola, faça exercício, vá dançar, correr na grama, limpe o quintal, construa um edifício se necessário. A raiva é extremamente estressante e descarrega fisicamente. Por quê, Lani? Porque quando eu tô com raiva, às vezes minhas extremidades ficam dormentes. Meu rim libera adrenalina e aí eu fico agitado. Então, quando eu libero energia, né? Vou caminhar, vou correr, vou fazer um negócio, levantar, sentar, eu vou dissipando aquela raiva. Então, o movimento faz com que aquela energia parada se dissolva. Então, utilize isso. Não deixe bater, nem bata em outros por sentir raiva. Não permita que ninguém te bate porque tá com raiva. Também não bate no outro porque tá com raiva, não. Sair de perto é a melhor coisa. No momento de tensão não é hora de resolver nada. No momento de tensão é hora de, afastamento. Depois a gente conversa sobre isso. Porque a gente vai convencendo e a gente acaba brigando porque tá tentando convencer o outro. E porque a gente não é ouvido, a gente fica com mais raiva. Porque o outro não é ouvido, ele fica com raiva da gente. E aí esse ciclo, essa dança não para. Escreva cartas que não tenha a intenção de mandar. Se sentimentos de culpa quanto à raiva, se sentimos culpa quanto à raiva, isso realmente ajuda. Você escreveu uma carta sobre isso. Comece a carta perguntando: se eu pudesse sentir raiva de alguma coisa, se ninguém jamais soubesse e se não fosse errado sentir, isso ficaria com raiva de... E aí você começa a descrever para onde você vai jogar essa energia da raiva, tá? Lidar com a culpa. Livre-se da culpa não merecida. Livre-se de toda ela.
Culpa não ajuda. Deus nos perdoa de qualquer coisa que tenhamos feito. Além disso, aposto que Ele não acha que cometemos tantos erros quanto achamos que cometemos. Hoje eu falei com uma cliente, se eu penso em Deus, universo, sei lá, o que a pessoa pensa, né? Num velho de barba grande, com porrete na mão, louco pra acertar minha cabeça, eu não vou chegar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa me faz mal. Agora, se eu penso em Deus como um pai amoroso, que cuida, que escuta, que dá oportunidade, eu vou querer estar pertinho. Então, pensa nisso. Não fique se culpando, se cobrando, enquanto ninguém te culpa e te cobra. Talvez essa dor que você carrega, que manifesta em você mais raiva, é por causa da culpa que todo mundo já te perdoou e você fica carregando essa corrente aí. A corrente do ressentimento, ok? Algumas pessoas acreditam que não devemos nunca sentir raiva. Se controlarmos nossos pensamentos e estivermos devidamente desligados, nunca reagimos ou nos comportaremos raivosamente. Isso pode ser verdade. Entretanto, prefiro relaxar e ver o que acontece, em vez de ficar rígida, em guardar força, estar sempre equilibrado. Não fica nesse lugar. Pelo amor de Deus, você é humana, você não é um robô, ok? O que nos difere de um robô é o sentimento. E como minha amiga, não confio muito nas pessoas que sorriem e dizem que nunca sente raiva. Essas pessoas são perigosas. Não pense que eu esteja aconselhando a nos prendermos à raiva e ao ressentimento. Não é sobre isso, tá? Mas é deixar fluir, sentir, perceber, ver o que é, se perguntar o que aconteceu para eu ficar assim. Não creio que a raiva deva ser o foco da vida. Não é, gente, não é. Nós temos 5 emoções básicas. A gente tem que, circular entre a alegria, nojo, medo, tristeza e raiva. A gente tem que ir circulando e encontrando equilíbrio entre elas. Não creio que a raiva deva ser o foco da vida, nem que devamos procurar razões para ficar com raiva, só para nos detestar, né? Porque às vezes a gente faz isso. Não é bom ficar com raiva o tempo todo, diz a terapeuta Esther Olson. Não é saudável agir com hostilidade. Eu penso assim, se a minha única emoção sempre é raiva, e aí eu uso a analogia, se a minha caixa de ferramenta só tem prego, o instrumento que eu preciso é o martelo, ok? Se eu fico irada, se eu sou hostil, se eu sou uma pessoa que culpa e se sente e se culpa, se autoculpa, eu vou ser uma pessoa que eu vou sentir muita raiva. Então, será que eu preciso ser mais flexível? Ser mais tranquilo nos meus relacionamentos, nas minhas atitudes, nas minhas reações? Não é saudável agir com hostilidade. Há muito mais vida do que raiva. Mas é normal sentir raiva quando precisamos sentir. Então vamos lá. Sentiu raiva, acolha essa raiva. Pergunte a ela, se abraça, né? Porque a raiva mora nessa casa aí, no seu corpo. Não tem outro lugar pra morar, não. A sua raiva mora em você. E se acolhe e fala, caramba, por que você tá assim? O que houve? Use as estratégias que eu pontuei aqui. E aí nós precisamos olhar pra gente com amor. Estou aprendendo com você a não engolir sapos. Estou me posicionando com respeito, porém não estou me calando para agradar os outros. É isso. E às vezes o outro, lembra da devolução? Nossa, tá falando de tudo. Nossa, você tá mudando. Você nunca foi assim? Por que você tá falando assim desse jeito agora? Gente, eu recebi a carta de um marido. Relação abusiva, o sujeito me mandou uma carta. Dizendo que gostava muito de mim, que admirava o meu sorriso, que amava o meu trabalho. Mas que eu tava atrapalhando a vida dele. Porque a mulher dele tava dizendo não pra ele. Antes ela fazia tudo que ele queria. E agora ele não faz mais. E aí eu li a carta e pensei, tá tudo bem. Porque assim, ok que ele tá admirando o meu trabalho pra casa dos outros, pra dele não. E aí o que ele falou, né? Ele escreveu. Porque agora ela não faz mais tudo que eu quero.
E muitas mulheres vêm para terapia e aí, em um dado momento, quando ela se coloca em confronto com essa realidade de se posicionar, ela larga a terapia em nome do amor, ok? Do amor. Amor barra controle, amor barra manipulação, amor barra codependência. Então, assim, se a pessoa te ama, ela vai respeitar você diferente. Porque você não tem que caber no mundo de ninguém. Minha caixinha tá ali. Mas eu gosto de pensar assim, ó. Eu tenho isso aqui. E eu olho pra você e falo assim, ó. Cabe aqui, ó. Fica aqui. Eu vou levar você aqui. Isso não é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é aquele que você tem liberdade de expressão. Que se expressando, você inclusive vai às vezes não agradar os outros. Mas bora lá, gente linda. Obrigado por cada uma de vocês que esteve aqui comigo. Eu fico muito feliz por receber vocês aqui. Espero estar contribuindo com a vida de vocês, com o crescimento de vocês. Vocês tiverem dúvidas, questionamentos, perguntem, deixa no direct, conversa comigo, que eu vou ter prazer de vir responder a pergunta de vocês. E aí a gente tá, hoje foi o 14º capítulo do nosso livro, tem alguns capítulos ainda pela frente, mas eu quero que você se permita se amar. E se amar é aceitar, inclusive, a raiva que tá sinalizando que algo tá errado na sua vida, ok? Ó, beijo pra você e até. Beijo, beijo. Tchau, tchau.